A paz do Senhor, Sibianas, bom dia. Vamos a mais um devocional nessa manhã. A lição fala, apresentando ao Senhor os nossos questionamentos, que está no Salmo 73 e no 77. E o 77, verso 3 diz, lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. A lição fala sobre Asaf, os questionamentos que Asaf tinha sobre situações que ele vivenciava, de ver os ímpios tendo uma vida fácil, tendo situação boa, favorável, riqueza, prosperidade, saúde, e o seu coração se angustiava, ele ficava com o coração aflito, contrito, não entendia por que os ímpios tinham uma vida favorável. E aquilo atribulava ao ponto de perder a sua fé, ao ponto dele desfalecer, de ficar triste, desanimado. Por que aquele povo que nem te adora, esse povo ímpio nem te serve, tem uma vida tão fácil, tão favorável, não tem doença, tem comida, mesa farta, e aquilo angustiava o seu coração. E aqui no tópico 2.1 me chamou a atenção quando diz, então ocorre uma mudança de postura ao entrar no lugar de adoração. Nesse momento, deixa de focar os olhos na suposta prosperidade dos ímpios e foca os olhos em Deus, na suposta prosperidade. Aquilo era passageiro dos ímpios. E ele estava tão focado que ele não entendia que era uma vida passageira, que dali tudo ia passar. Riquezas, tudo aqui terreno. Mas quando ele se volta os olhos, ele entra num lugar de adoração e os seus olhos é voltado para o céu, para Deus, ele começa a entender, né? Que bom é o nosso Deus. O nosso Deus é misericordioso. Ele não perde, ele volta com a sua confiança em Deus. Muitas das vezes na nossa vida nós não entendemos o processo que nós vivemos. Aí você vê um ímpio vivendo uma situação boa, de prosperidade, com comida, e muitas das vezes na nossa casa a gente fica desempregado, falta alguma coisa, o filho está doente, há problemas que você fala, meu Deus, como é que pode? E aí você olha para o lado, no seu olhar limitado, você vai ver que o outro vive uma vida muito mais fácil. Aquele dali está vivendo com sorrisos nos lábios, está tudo bem para ele. Eu que vivo uma vida horrível, as coisas nada acontecem para mim, e questiona Deus. E assim como o Asaf, que ficou com o coração atribulado por ver a prosperidade, a vida boa dos ímpios, ao ponto dele ficar angustiado, aqui Abacuque, o seu coração, um pouco diferente de Asaf, que o Abacuque ficou angustiado por ver o povo, seu povo. Ele era um profeta, ele profetizava para o povo dizendo, arrependei, para que se arrependesse, que o Senhor ia pesar a mão sobre este povo. Sobre o povo de Israel, estava rebelde, não queria ouvir a voz de Deus, o povo escolhido, e estava totalmente voltado para outras coisas, não se preocupava, não ouvia as profecias, e isso angustiava Abacuque, deixava ele angustiado, porque o Senhor ia pesar a mão, e ele estava falando isso para o povo não ouvia, e o Senhor ia pesar a mão, e ainda ia a mão, o que o Senhor ia deixar acontecer sobre o povo de Israel, era que Nabucodonosor, com os caldeus, viriam com fúria para destruir Israel. E esse povo também era um povo rebelde. Esse povo era um povo injusto. E ele sabia que Deus conhecia esse povo. Que Deus sabia disso. Que Deus estava deixando para mim. Como pode Deus? Esse povo pecador que nem não faz a sua vontade. O Senhor permitir que venha querer destruir-nos, de querer acabar com Israel, com Judá. Como tu podes deixar isso? E o coração de Abacuque não entendia que um povo que Deus amava, que era Israel, que tinha promessa, ia deixar ser destruído por um povo tão injusto, pecaminoso, cheio de erros.
E Abacuque questionava Deus. E quando ele colocou, assim como Asaf, os seus questionamentos diante de Deus, Deus o respondeu. Deus deu a resposta para ele, não do jeito que ele queria, não da forma que ele queria ouvir. E mais uma vez, Abacuque questiona o Senhor. E o Senhor dá resposta a ele. Porque o povo de Israel vivia totalmente disperso. E teria que passar por essa situação, porque tinha que voltar o seu coração para Deus, a sua adoração. E eu entendo aqui que Abacuque, assim como Asaf, ficou sim, como Jeremias, né, profeta, que teve que falar ao povo que iria acontecer. Meu Deus, o meu povo. Assim somos nós, né, na nossa vida. Muitas das vezes passamos processos, situações que nós não entendemos. Falamos para Deus, por que tem que ser eu? Por que eu tenho que passar por isso? E muitas das vezes nós pegamos isso e falamos para pessoas, contamos para outras, olha, eu estou passando isso, mas não levamos os nossos questionamentos, nossas perguntas a Deus. Pergunte a Ele, irmãos, nessa manhã, o que te aflige, o que te deixa angustiado, por que está acontecendo isso, um desemprego ou uma enfermidade. O Senhor, Ele te responde. Muitas das vezes não vai ser da forma que você quer ouvir. Eu falo que tudo, na minha vida eu aprendi a colocar diante do Senhor minhas dúvidas, questionamento e pedir ao Senhor, Senhor, me responde, e aqui e ali, e o Senhor responde, sim, responde, só que muitas das vezes não é da nossa forma. Tem coisas que vai ser, e você vai se agradecer, mas para o processo, para aprender, assim como Israel precisava aprender o processo, Asaf também aprender que os olhos dele têm que estar voltados para o Senhor, não para as coisas terrenas, não para as coisas de baixo, mas para o alto, entender que há processo, que temos que passar situações, mas que o Senhor manda que você coloque os seus questionamentos sim, pergunte a Ele, está com dúvida? Ele vai te responder. Se vai ser da forma que você quer, eu não sei, mas dobre seu joelho. Se você está fazendo um afazer dentro de casa, você coloca ali o Senhor, Senhor, não entendo isso. Por que está acontecendo, pá? E Ele vai te responder. O Senhor, Ele quer ouvir sua oração. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. E Ele, muitas das vezes, Ele quer ouvir de você, para Ele te dar a resposta. E Ele falar contigo, é isso. Esse processo é assim, essa situação é assim. Vai ser no meu tempo. Tudo vai ficar bem, né? A vida dos ímpios ali, para Asaf, era nossa. Mas era terreno, coisa daqui, ó. Os ímpios iam ter o castigo deles. Mas a gente tem a glória muito maior lá no céu que há de ser revelada. E que os questionamentos de Abacuque também, que ficou como profeta, tinha que falar que seu povo iria sofrer, iria perecer. E Abacuque faz uma oração ao Senhor no capítulo 3, mas que eu peguei aqui o último versículo, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos abrigos, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exalto no Deus da minha salvação. Ainda que nada, ainda que a situação, os seus olhos, tudo está errado. Para de olhar para o lado, olhe para a frente, olhe para o alto, que é de lá que vem o teu socorro, as suas respostas. Coração contrito, coração ferido, medos, tribulações. O Senhor tem uma resposta para você, para mim e para você nessa manhã, irmãs.
O Senhor diz, vai, coloca as suas perguntas diante de mim. Conversa, tem intimidade comigo que eu vou te responder. Ainda que tudo pareça difícil, os questionamentos, meu Deus daqui, meu Deus dali, depois você vai aprendendo a entender as coisas do alto. Deus, ele não perde o controle de nada, das situações da nossa vida. Então, que possamos colocar a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus, nesta manhã, irmãs, que possamos sim, pergunte ao nosso Deus que Ele vai te responder, Ele vai te dar a resposta, tem intimidade com Ele, entra numa intimidade profunda, que o Senhor vai te responder. Muitas das vezes o processo não vai ser fácil, você vai ficar ali perguntando 1, 2, 3 vezes, até que o Senhor vai te responder várias vezes, até que você entenda o processo de tudo que está passando. Tem bonança, mas também temos dificuldade. Nós somos seres humanos, faz parte. Que o Senhor Jesus possa te abençoar a cada uma nesta manhã, a sua casa, o seu lar, a sua família. Receba de Deus nesta manhã. Que o Senhor possa entrar e invadir o seu coração e trabalhar a cada dia. Que possamos voltar somente os nossos olhos para o nosso Deus, que de lá virá o nosso socorro. Tenha um dia abençoado. Passo o meu bastão para a Janaína e cada uma receba de Deus nesta manhã. Fique com Deus.